A paz do Senhor. Vamos fazer uma leitura aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 57, que diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixai aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Vemos aqui, nesta fala de Cristo, um choque de realidade. Porque muitos cercavam a Jesus e queriam, de fato, seguir a Jesus. Mas Jesus precisava mostrar a realidade do verdadeiro seguir a Ele. Era necessário Jesus expor a forma que aqueles que queriam seguir devessem seguir verdadeiramente a Ele. E aqui neste texto nós vemos claramente a vontade de Cristo é que todos aqueles que o sigam, em primeiro plano, o obedeça. E obedecendo a Cristo, consequentemente, estará dentro da vontade de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, mediante o seu Espírito Santo. Eu quero falar sobre choque de realidade. O choque de realidade é aquela situação em que a pessoa se envolve em um momento, em uma questão, em um posicionamento, sem verdadeiramente conhecer de fato o que é aquele assunto, aquele momento, aquele envolvimento. Mas quando vem o choque de realidade, aí a pessoa vai ter total discernimento daquilo em que ele quer seguir, daquilo em que ele quer se propor a fazer, um entendimento lógico. E era necessário Cristo passar isso para os seus seguidores. Em observação a isso, nós observamos que Cristo, ele começa a chamar aqueles para estar ao seu lado, para estar evangelizando com ele, vendo ele realizar os milagres e as maravilhas, aprendendo com ele. E no meio destes, havia um por nome Judas, o Iscariote. Judas foi um dos 12 que foi escolhido por Cristo. E nós entendemos que Cristo, tudo o que Cristo fazia, era uma forma de aprendizado para os seus seguidores continuarem a fazer depois da sua volta ao Pai, visto que Cristo veio para morrer e voltar para o Pai novamente e deixar os seus seguidores para continuar a sua obra e a sua vontade sobre a face da terra. E nós observamos que Cristo, ele começou a deixar claro que o seu reino não era daqui. O seu reino, ele era do céu. E o tempo foi passando, e os milagres, as maravilhas de Jesus operando, os ensinamentos, os 12 estavam ali sempre presentes. Mas eu acredito que a ficha de Judas, ela foi caindo porque Jesus continuou a insistir que o seu reino não era daqui. O seu reino não era terreno. Em observação a esta fala de Cristo, dizer que o seu reino não era terreno, era justamente Cristo mostrando para os judeus que aquilo que muitos esperavam que acontecesse, ou seja, o Messias vir para tomar o reino novamente das mãos de Roma, literalmente falando, todo judeu, a maioria dos judeus esperava o Messias se levantar para que esse domínio romano agora, no momento, o braço de ferro de Roma, fosse aniquilado pelo judeu ser levantado pela glória deste Messias que eles estavam esperando. E a Bíblia vai nos mostrar que Cristo, ele não veio para lutar contra a carne e o sangue. Cristo veio para abater, sim, o ego humano, para entrar no coração do homem, para mudar o homem, ou seja, o reino de Cristo, um reino espiritual. E quando Judas começa a entender
que esse Cristo, esse Messias que estava agora diante dos olhos dele, não era o Messias que ele estava esperando, o primeiro intento de Judas foi trair a Jesus. Eu quero que os irmãos entendam que Judas, ele era inteligente. Judas, ele era tão inteligente que ele passou a ser tesoureiro do grupo. Era aquele que estava com as moedas, com o dinheiro que era arrecadado, tanto das mulheres que ajudavam a Cristo em seu ministério, quanto as ofertas que todos davam. Então Judas, ele estava com todo o dinheiro em mãos, como tesoureiro do grupo. Observe que o coração de Judas era um coração diferente dos demais. Porque enquanto os demais estavam seguindo a Cristo, em observação a tudo que Cristo ensinava e assimilando que o reino que Cristo trouxe não era daqui, era do céu, Judas estava com seu coração contrário. E Judas começou agora a maquinar mal em seu coração. Por que Judas começou a maquinar mal em seu coração? Porque Judas deixou de amar ao reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e começar agora a amar as demais coisas, ou seja, a prender o seu coração no terreno, nas coisas terrenas. Há tanto que Judas agora, sendo discípulo de Cristo, torna-se ladrão. Porque quem não se lembra aquela mulher que veio e derramou aquele óleo precioso sobre os pés de Cristo, enxugou com seus cabelos, Judas foi o primeiro a dizer: por que este desperdício? Por que não vende esse perfume e dá aos pobres o dinheiro? E a Bíblia vai dizer que ele estava ali mentindo, porque ele era ladrão, ele furtava o dinheiro que entrava, ele tirava parte do dinheiro. Na verdade, Judas não queria ajudar pobre, ele queria satisfazer o seu próprio ego carnal. E o que acontece com isso? Judas entrega a Cristo por 30 moedas de prata. Judas abre a porta para que Cristo viesse ser crucificado. E Jesus aponta na mesa com os 12 que um dos que estavam ali o havia de trair. Mas o próprio Cristo disse que era bom esse homem nem ter nascido, ou seja, as consequências por esse ato ia ser de forma dolorosa sobre a vida de quem isto fizesse. E a sorte, ela cai sobre Judas porque não guardou o seu coração, porque dele, do coração do homem, procede todas as saídas para a vida. E por conta disso, Jesus foi crucificado. Em observação a isso, irmãos, entendemos que duro foi o juízo para o próprio Judas, porque Judas, na verdade, ele não se arrepende, ele tem ressentimento, porque a vontade de Judas nesse ato de entregar a Cristo era criar uma revolta dos judeus contra Roma para tomar o poder de Roma, para voltar para os judeus. E Judas não consegue o seu intento e por conta de seu ressentimento, ele tira a sua própria vida. O entendimento lógico desta palavra, nós entendemos que o seguir a Cristo, o viver em Cristo, é ter uma divisão. Irmão Denilson, qual é essa divisão? É aquela divisão entre a luz e as trevas. Porque quem serve a Cristo já não anda mais em trevas, já agora anda na sua maravilhosa luz. E aqui é onde acontece um choque de realidade. Todos aqueles que verdadeiramente querem seguir a Cristo, querem viver em Cristo, devem guardar o seu coração das coisas terrenas. É por isso que o próprio Cristo diz, para buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas pelo próprio Deus, ou seja, Deus cuidará de nós. O seguir a Cristo é coisa séria, o seguir a Cristo é coisa muito séria. Na medida de todos os seguidores ou de todos aqueles que se propõem a seguir a Cristo, uma hora dessa vai vir um choque de realidade, porque Evangelho é sofrimento, Evangelho é lágrima, Evangelho é dor, Evangelho é como Paulo, como o próprio Cristo disse a Ananias, que disse: mas Senhor, não é aquele que nos perseguia? Mas o próprio Cristo mostra para Ananias o significado, o verdadeiro significado de segui-lo e estar dentro da sua vontade. Jesus diz para Ananias: vá, porque este é para mim um vaso escolhido,
e ele há de saber o quanto ele sofrerá por amor ao meu nome. O Evangelho de Cristo é sofrer por Cristo. O Evangelho de Cristo é passar pelo que Cristo passou. O Evangelho de Cristo é viver como o nosso Cristo viveu. Realizou milagres, realizou maravilhas, glorificou o nome do Pai, foi para o céu, para a destra do Pai. Ou seja, o Evangelho de Cristo é nós continuarmos com as mesmas obras que Ele começou e realizá-las maiores ainda, como Ele mesmo falou, no intento de chegarmos um dia no fim dessa trajetória e o mesmo Cristo que foi, Ele virá. Ele foi preparar lugar e Ele disse que quando estivesse preparado, Ele voltaria para onde Ele estiver, nós possamos estar também. Seguir a Cristo é coisa séria. Se você é um seguidor de Cristo, não prenda o seu coração com as coisas terrenas, mas prenda o seu coração, deixe todo o seu ser se envolver com as coisas do alto, porque se você envolvendo-se com as coisas do alto, as demais coisas aqui terrenas, a sua necessidade, Deus proverá e o nome dele será glorificado na sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.